E é com alegria, né, que nós estamos aqui para compartilhar a palavra com essa amada igreja, né? Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia lá na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Nós vamos falar um pouco hoje e mais algumas vezes, nós vamos trazer algumas mensagens que mostra para a gente a importância das Escrituras, tá? Vamos falar um pouquinho da importância das Escrituras Sagradas. Então vamos lá, versículo 14, nós vamos ler até o versículo 5 do capítulo 4. Eu queria que você prestasse bastante atenção à leitura, com reverência, a leitura da palavra do Senhor, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Capítulo 4, verso 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre calvamente o teu ministério. Só até aí, meus irmãos. Eu queria orar mais uma vez com você, pedindo ao nosso Deus que nos ajude, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos o auxílio do Espírito Santo para expor a sua palavra, para compreendermos a sua palavra, que o Senhor ilumine os nossos olhos espirituais, nosso Deus, nosso Pai, para nos conduzir à tua vontade, Senhor, nos corrigindo, nos educando em toda justiça, para nos dar sabedoria por meio da sua palavra, porque ela é útil para isso, ela é apta para isso. Então nós pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, para podermos perseverar e avançar no seu inteiro agrado e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, podermos cumprir aquilo que o Senhor nos chamou como filhos amados do Senhor, para vivermos por meio dela para a glória do seu santo nome. Amém, amém. Ô irmãos, Deus é muito bom, Deus é fiel, né? Esse texto que nós lemos de Paulo a Timóteo, você sabe que tanto Paulo como Timóteo foram presos, né? Por causa da pregação da palavra, por causa do evangelho. Tanto o autor como aquele que recebeu, né? A carta estava endereçada a Timóteo, que era um filho na fé de Paulo, era discípulo de Paulo, e Paulo o tinha como um homem muito estimado, né? Como citou em várias das suas cartas, como o exemplo de Filipenses capítulo 2, ele cita Timóteo como um exemplo, depois de Jesus, e juntamente com Epáfras, Paulo disse que Timóteo era um homem de Deus que o ajudou e cooperou muito com as igrejas que foram abertas por Paulo, né? E aí, nas cartas de Paulo a Timóteo, chamado de cartas pastorais, Paulo nos faz entender, irmãos, que Timóteo passava por perseguições. Por isso Paulo dizia coisas a Timóteo
de extrema importância, né? Como, por exemplo, reavives o dom de Deus que há em você, você não recebeu o espírito de medo, mas foi de amor, poder e moderação. Por exemplo, Timóteo, ore pelas autoridades. Por quê? Porque as autoridades é quem prendia. Paulo quem prendia Timóteo. É quem perseguia, entende? As autoridades da época, né? Perseguiram o autor da vida, Jesus Cristo, também perseguiam os apóstolos. Eram eles que ordenavam a morte, a prisão dos discípulos de Jesus. Então, havia uma necessidade de Paulo trazer para Timóteo o que poderia habilitá-lo, capacitá-lo para fazer, cumprir o ministério. Entende? Por isso que tem um encorajamento e uma palavra que Timóteo iria precisar para continuar o ministério que Deus o chamou. E aí, é aqui onde a gente vai tirar quais são os conselhos, qual é a palavra que Paulo traz para Timóteo. Né? A leitura do capítulo seguinte, capítulo 4, não é a nossa ênfase, mas é para mostrar para você o motivo e a razão. O que é que ele diz lá no capítulo 4? Ele diz assim, olha, vai surgir tempos onde não vão suportar a doutrina. E você pregue a palavra, insta, em tempo e fora de tempo. Porque eles vão sentir coceiras nos ouvidos e não vão querer ouvir a verdade. Eles vão procurar mestres que falam o que eles querem ouvir. Então, a razão, o motivo do nosso texto base, que é o versículo 14 ao 17, aqui, do capítulo 3, é para mostrar para nós que Paulo diz a Timóteo que sobre a suficiência das Escrituras, que as Escrituras seria o que capacitaria ele, habilitaria ele para seguir adiante num mundo hostil, num mundo perdido, num mundo caído, num mundo onde todos atacam a palavra. Entende? Nós vivemos um mundo que ainda é assim. Não foi só apenas com Paulo e com Jesus Cristo. Nós somos alertados acerca da perseguição, quem nós éramos, ovelhas levadas ao matadouro, que nós seríamos perseguidos, porque Jesus foi perseguido. Entende? Então, há uma perseguição, irmãos, às Escrituras Sagradas. Existe uma perseguição. Sempre existiu, e aqui não era diferente. E o que nós queremos tirar daqui é para perceber pela palavra de Deus e o porquê que Paulo diz, Timóteo, olha, o segredo é a palavra. Então, a razão você já tem. A razão é sim por causa das dificuldades de se viver em um mundo onde a palavra é rejeitada, desprezada, atacada. Por isso se diz sobre ela, né? Ela é antiquada, ela é ultrapassada, ela precisa ser atualizada. O liberalismo teológico sempre veio tentando abafar de que a palavra é suficiente. Ela é Deus falando, e o que ele disse está dito e ponto. Em 1516 nasceu uma mulher chamada Maria na Inglaterra. Ela se tornou rainha da Inglaterra e da Irlândia. A história conta, irmãos, que ela matou 300 crentes queimados, porque ela se tornou a rainha, né? E ela queria restaurar o catolicismo e perseguiu a igreja e matou queimados centenas de cristãos. Isso não foi apenas no tempo de Paulo, de Jesus. Se você estudar um pouco de história, você vai ver o que acontecia com a igreja o tempo todo. Então, é necessário que a gente tenha
a compreensão da importância de ter as Escrituras. Nós temos um inimigo, né, o diabo, pai da mentira. Jesus Cristo disse com relação ao diabo, João 8,44, disse assim: vocês são filhos do diabo, que é pai da mentira, desde o princípio. Quando a gente observa esse princípio em Gênesis capítulo 3, eu queria que você abrisse comigo. Olha lá, Gênesis capítulo 3, verso 1. Esse pai da mentira, o diabo, aparece em cena, logo em Gênesis, e ele faz uma coisa que eu quero que você veja, para a gente corroborar aqui o nosso tema, que é a importância das Escrituras em nossas vidas. Veja só, versículo 1 de Gênesis 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha o que ela disse. É assim que Deus disse. Quem está dizendo? O diabo. O diabo está falando. Em Gênesis. E você sabe o que o diabo está fazendo? Mentindo. Fazendo sabe como? Distorcendo o que a Bíblia diz. Meu irmão, minha irmã, se você permitir que a sua vida seja vivida não pensando no que a Bíblia diz, ou aceitando distorção ou adaptação, eu quero dizer para você que você está perdendo tempo. Você vai errar e vai ter problemas. Não dá para ficar meia boca. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é crente, diga amém. Você tem a palavra como regra de fé e prática. Não tem duas conversas. Eu sou seu pastor, então eu lhe amo. Eu preciso dizer para você, não tem duas conversas, meu irmão. Se a Bíblia diz que a mulher é submissa, ela precisa ser submissa. Se a Bíblia diz que o marido tem que amar a esposa, ele tem que amar a esposa. Se a Bíblia diz que pecado faz separação entre Deus e o homem, isso faz. Se a Bíblia diz que existe inferno, existe. E precisa ser dito. Entende? Se a Bíblia diz que a prostituição, que o homossexualismo vai levar o homem para o inferno, nós precisamos dizer. Porque ela diz. Não, não é bem assim não. É porque isso aí era uma cultura. Não sei porquê, mas a gente é bom falar da cultura, né? Porque outra cultura pesada que a gente está vivendo agora esse mês, né, gente? Que tranqueira, né? Não, é normal. Vamos lá, vamos para o Anarie, Alavantu. Né? Vamos lá. Afinal de contas, São João era o discípulo amado de Jesus Cristo, né? É o precursor, é o homem do deserto, é o apóstolo do amor. Então, São João, ele de repente pode fazer alguma coisa por mim. E aí Jesus Cristo começa a sair de cena. E a coisa fica meio que assim, veja só. O que esse diabo faz? Disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Deixa eu fazer uma pergunta, foi assim que Deus disse? Ou seja, veja só, pastor, pregador, ministro, precisa dizer o que Deus disse. Não importa se vai doer, em quem vai doer, tem que dizer o que Deus disse. Se você quer ser achado, fiel dispenseiro de Deus. Se você quer ser achado, e se você veio a esse lugar para adorar e ouvir Deus, é necessário que diga o que Deus disse. Mas esse cidadão aqui está dizendo que Deus não disse. Não comereis de toda a árvore do jardim. Foi assim que Deus disse? Não. Deus disse coma de tudo, e ele está dizendo não coma de nada. Qual é a imagem que ele está pintando de Deus para nós? Deus é egoísta, Deus não quer que você coma de nada, só ele pode comer. Ele está tentando pintar uma imagem de Deus para Eva, irmãos, que muitas vezes, em nossos relacionamentos, destrói relacionamento com o patrão, destrói relacionamento com o pai quer o melhor para o filho, quer orientar, e o filho pensa, meu pai não quer me dar nada, e começa a ter raiva, e destrói relacionamento, entende? Esse cidadão destruiu o relacionamento entre Deus e o homem, distorcendo o que Deus disse. Versículo 2, respondeu-lhe a mulher,
Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só. Se você voltar um pouquinho, você vai ver o que Deus disse, né? Deus disse assim, se você comer dessa aqui, coma de tudo. Agora, se você comer dessa aqui, certamente morrereis. Foi assim que Deus disse. É certo, você vai morrer. Ele chegou e disse, é claro que você não morre. Então você chega, vai pregar para o pecador, que vive uma vida desmantelada, louca, profundamente, deliberadamente em pecado, desobedecendo a Deus, que foi o problema que ele acabou levando Eva a fazer, desobedecer. Aí você diz, olha, é muito perigoso essa vida que você está levando. Você precisa se arrepender. Aí se fecha, desaparece. Mude, um pregador batista, ele lia tantas escrituras, irmãos. Ele escreveu na capa da Bíblia dele. O pecador, esse livro, converte o pecador. Ou o pecado afasta o pecador desse livro. Esse livro tem poder de afastar o pecado de você. Mas o pecado em você afasta você desse livro. Difícil de entender? Mas é exatamente isso. Essa Bíblia escreveu na capa dele. Essa Bíblia aqui afasta o pecado de você. Mas o pecado em você afasta você dessa Bíblia. Foi o que Lloyd Jones disse, né? A palavra de Deus pregada expositivamente, sistematicamente, ou ela vai salvar o pecador, ou ela vai expulsar o pecador. Ela tem poder. Olha o que ele disse no versículo 5, na sua mentira, o diabo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Ele estava convencendo Eva a desobedecer e a ter o direito de fazer o que quer. Entende, Eva? Você vai poder fazer o que quiser, você vai conhecer de tudo. Parece muito bonito, parece uma mensagem muito boa. Que essas mensagens vazias, de uma teologia rala e fraca, se prega, gente, hoje. Vazia, rala, sem escondendo o que Deus disse. Entendeu? Não converte, não tem poder. É uma palavra falsa. A palavra verdadeira tem que ser pregada. Tem que ser dita. Ou seja, o que é isso? Você não pode fazer o que quer, meu amigo. Você tem que saber se Deus quer. A gente vai para Tiago e diz, olha, você pode fazer planos, mas faça planos e veja se Deus quer. O diabo aqui escondeu o que Deus queria e o que Deus não queria. Pelo contrário, ele fez com que a Eva pensasse assim, eu vou poder fazer o que eu quero. Vou saber de todas as coisas, como se isso fosse bom. Então, meus irmãos, volta lá para o texto, nosso texto base, e vamos perceber o que Paulo diz sobre essa importância das Escrituras, para que a gente tenha ela como nossa regra de fé e de prática, que a gente consulte, que a gente tenha a devida importância a ela, as Escrituras Sagradas. Diz assim, versículo 14 de 1 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado sabendo de quem o aprendeste. Então, como eu já te dei a razão, e a razão é da perseguição, também por parte da liderança, né, dos governantes, e a perseguição, Paulo diz assim para ele, faça o seguinte, você vai permanecer.
Por que é importante eu saber que eu preciso permanecer? Eu perguntei a Deucílio hoje de manhã, que a gente fez o culto junto em Pendências, eu disse, quanto tempo você é crente? 30 anos. Pronto, você permanece sendo crente. Você crê, começou crendo em quê? Nas Escrituras. Continue sendo as Escrituras. Paulo está dizendo assim, tu, porém, permaneça. Permanecer em quê? Naquilo que aprendeu. Muitas vezes, irmãos, as pessoas se desviam por tentar aprender alguma coisa diferente do que está escrito. Entendeu? Elas querem movimento. Elas querem o que se chama culto de profecias e de revelação. Cultos de animação. De repente, uma pintura diferente na parede, uma iluminação diferente, uma atração diferente, um teatro, alguma coisa para poder substituir as Escrituras. Porque a pregação não é suficiente. Tem que ter alguma coisa para reunir os jovens. Timóteo era jovem. E Paulo está dizendo assim, Timóteo, faça o seguinte, permaneça naquilo que aprendeu. É triste você ensinar seu filho 15, 20, 30 anos, e quando passa 30 anos, agora ele está apoiado-se em outra coisa. Que aprendeu na faculdade, ou seja lá onde for, ou com algum intruso, filho do diabo, ou seja lá o que for. Paulo está dizendo assim, faça o seguinte, permaneça. Permaneça naquilo que você aprendeu. Você aprendeu que Jesus salva? Você aprendeu que a palavra de Deus é a única e suficiente verdade? Então permaneça nela. Naquilo que você aprendeu e que foi inteirado, sabendo com quem aprendeu. Aí você vai ver. Timóteo aprendeu com quem? Com Paulo, com Lode, com Eunice, sua avó, sua mãe. Cresceu. Uma fé que veio desde criança, né? Você foi bem inteirado com quem você aprendeu. E que desde a infância sabe, presta atenção, sabe as sagradas letras. Que sagradas letras são essas, gente? Bíblia. É as Escrituras. Todos os livros que foram entregues, inspirados por Deus, que foram entregues a seu povo, para viver por meio dele. Vocês sabem as sagradas, sagrado, vem de Deus. Letra, Bíblia. Paulo vai ensinar alguns pontos, né, para Timóteo que são importantes para ele lidar com o quê? Com a vida, com a dificuldade, com a perseguição. A primeira ele diz assim, você vai permanecer, vamos pontuar. Você vai permanecer. Permaneça, porque foi nisso aí que você foi ensinado. Então permaneça nisso. Segundo, ele diz assim, são as sagradas letras. Ele vai deixar mais claro, mas ele está se referindo à Torá, à Bíblia, a Velha Aliança, que a Nova Aliança está sendo escrita. Então ele estava aprendendo todo o Velho Testamento. Ele cresceu. Entendeu? Porque quando a Bíblia diz assim, no verso 17, que toda a Escritura é inspirada, isso significa que a Velha Aliança é inspirada. É Bíblia, é Palavra de Deus, ela não morreu, ela não se apagou, ela não deixou de existir. Você viu que nós pegamos aqui para falar da distorção das Escrituras e fomos lá para Gênesis? Ela corrobora, ela se conecta de Gênesis a Apocalipse, ela é inerrante. Ela é infalível, ela é incorruptível. Ela é suficiente. Quem? A Bíblia. Entende, gente? Você tem a maior preciosidade no seu celular, na sua Bíblia de papel. Você tem a palavra de Deus com você. É infalível. Escrita por 1.400 anos, escrita por 40 autores, comprovadamente comprovada. Comprovadamente comprovada.
Não há contradição entre eles. Apesar deles não terem se conhecido, os autores, nem terem combinado nada, nem podia, por causa das suas épocas, eles não falharam. Todas as 2.000 profecias que estão lá se cumpriram, estão se cumprindo ou irão se cumprir. É infalível essa palavra. Você não encontra contradição nela. Então ele diz que sabes, ou que desde a infância sabes as sagradas letras. Agora o mais importante aqui é esse ponto, ao meu ver. Ele diz assim, ó, que podem, que tem poder, que tem dunamis, que tem poder para tornar-te sábio. Agora deixa eu fazer uma pergunta como exortação. Se eu descubro, irmãos, em toda parte, que as Escrituras têm poder para me tornar sábio, por que eu sou tão negligente com ela? Por que eu ouço tão pouco ela? Por que eu abro tão pouco ela? Por que eu falo tão pouco ela? Por que eu estudo tão pouco ela? Me explica. Porque se eu tenho essa informação da parte de Deus, de que as letras, as sagradas letras, podem me tornar sábio, e não é sábio para qualquer coisa, é sábio para a salvação, por que então que o meu interesse e o meu desejo por ela é tão raquítico? Por que para mim ir para a igreja, para a reunião, para a oração de estudo, o estudo bíblico, por que eu sou tão pouco dedicado? A gente tem que se perguntar. Porque se eu descubro que pode me dar sabedoria, a pergunta que me vem é, por que então que a gente é tão pouco dedicado a aprender, a gastar tempo, a meditar, como dizia Deus a Josué? Josué, meu servo Moisés é morto, venha cá. Medite de dia e de noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque é assim, meditando nesse livro, que você vai fazer prosperar os seus caminhos. Os Salmos, os 150 Salmos que nós estudamos aqui, começa dizendo isso, olha, vem cá, quem medita de dia e de noite nesse livro, ele é bem sucedido. Ele confia em Deus. Paulo disse a Timóteo, capítulo 4, versículo 15, medite nessas coisas, nela seja diligente e o seu progresso será manifesto a todos os homens. Lucas disse em Atos, capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus e muitos sacerdotes obedeciam à fé e crescia o número dos discípulos. A palavra do Senhor, irmãos, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela divide juntas e medulas, pensamento e propósito de coração. Ela é provada. Jesus Cristo disse isso. Regeneração, novo nascimento. A gente pensa que o novo nascimento é terminar o culto, né, e dizer assim, quem quer Jesus, levanta a mão, vem aqui e faça a confissão. Isso não é se tornar crente. Confessar Jesus aqui na frente não faz de você um crente. Não faz. Vamos fazer uma cruzada. 100.000 pessoas foi a Jesus. Será? Porque foi à frente? Jesus Cristo disse, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Ele foi mais profundo dizendo assim, olha, os seus lábios me louvam. Olha que seriedade. Se Jesus estivesse pregando aqui hoje, ele poderia dizer o que eu estou lhe dizendo, porque ele disse. Olha, os lábios de vocês me louvam, mas o coração de vocês está tão longe de mim. É, gente, é para mexer com você. John Bunyan, autor do livro Peregrino, ele lia tanta Bíblia, irmãos, pregador batista, ele lia tanta Bíblia que diziam que se ele se cortar, não saía sangue das suas veias, mas saía os versículos bíblicos.
Não é, irmãos, radicalismo ou extremismo. É da vontade de Deus que você se alimente por meio da sua palavra. Entende? Paulo disse assim, olha, não sejais insensatos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais, dando sempre graças a Deus, o nosso Pai. Jesus nos deu exemplo ao ser tentado 40 dias de jejum, e dizendo ao ser tentado pelo diabo, está escrito, está escrito, está escrito. Então, meu irmão, a orientação de Paulo a Timóteo, não esqueça do contexto, e o contexto é de perseguição, de um governo cruel, tá? Não esqueça da Maria Sanguinária, que matava cristãos, porque em nome de restaurar o catolicismo na Inglaterra, e estava fazendo o quê? Matando cristão. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de entender que Paulo está dizendo assim, olha, é o seguinte, venha cá, permaneça nas sagradas letras, você sabe disso desde a infância, porque essas sagradas letras, podem te tornar sábio. Não, você não pode se tornar sábio da sabedoria de Deus se não for pelas sagradas letras. Jesus Cristo disse, eu estava dizendo e não concluí, sobre regeneração. Sobre regeneração. Jesus disse a Nicodemo, olha, ninguém pode nascer se não for da água e do Espírito. Jesus Cristo disse em João capítulo 5, versículo 24 e 25, ele disse, olha, os mortos ouvirão a minha palavra e viverão. A pregação da palavra, irmãos, é o que produz milagre. Ninguém nasce de novo. Pedro disse, abra comigo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, irmãos amados. Pois fostes regenerados. O que é ser regenerados? Nascer de novo. Se tornar uma nova criatura. Saiba disso, isso é o maior milagre. Não adianta cego ver, coxo andar, câncer sair, seja lá o que for o milagre. Se não tem novo nascimento, o que lhe espera é o inferno. Sem novo nascimento. Ninguém entra no reino, ninguém vê o reino, se não for regenerado. E a Bíblia diz aqui, preste muita atenção, que a regeneração, que o novo nascimento se dá por meio da palavra, irmãos. Paulo disse a Timóteo, olha, Timóteo, vamos fazer o seguinte, antes de tudo, Timóteo, eu peço que você faça súplica, oração e intercessão em favor de todos os homens e em favor dos reis que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito, porque isto é bom e aceitável diante de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Ou seja, a oração, a pregação da palavra é o que pode regenerar pessoas. Pedro diz isso, porque fostes regenerados não por semente incorruptível, mas de incorruptível, mediante... Alô? Mediante a palavra. É mediante a palavra, gente, de Deus, a qual vive e é permanente. Deixa eu perguntar uma coisa para você, gente. O que você quer? O que você vai fazer aqui? Você está feliz com o que você está entendendo? Você está feliz com o que você está ouvindo? Tem certeza? Tem? Está se esforçando para entender? Ou você está aqui e o coração não está? Os ouvidos não estão? Pastor, você está bravo? Não, eu estou lhe amando. Eu vou precisar acelerar. Versículo 25. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O que permanece é a palavra, gente. Volta para lá. Timóteo, capítulo 3. Verso 15, 16. Toda a escritura
é inspirada por Deus. Uma outra razão que Paulo diz para Timóteo. Sabe por que você tem que se apegar nela, permanecer nela? Sabe por quê? Porque ela é inspirada. Mostra outro livro, revista, jornal, qualquer outro escrito, Sócrates, Platão, todos, nenhum deles. Aristóteles, Pitágoras, que são os pais, os maiores pensadores da filosofia. Bom, vamos lá, levantem um aí. Qualquer outro, Buda, Maomé, qualquer outro líder religioso. Nenhum, absolutamente nenhum é inspirado. Sabe o que é isso? Pneuma, o sopro de Deus. Inspirado é o sopro de Deus. Foi Deus que disse, escreva. Foi Deus que escreveu. Apesar de usar homens, a palavra é inspirada por Deus. Então, meu irmão, olha, eu leio e posso ler qualquer outro livro, mas com esses olhos aqui, com o que eu recebo por meio da palavra, essa aqui é inspirada. Então, Paulo diz, Timóteo, permaneça. Timóteo, elas são sagradas, ela pode fazer você ser salvo. Sabe por quê? Porque ela é inspirada. Eu estou falando da importância das Escrituras. A Escritura é inspirada por Deus e útil, ela é útil. Ela é útil. Tem tanta coisa que você faz que não é útil. Tem tanta coisa que eu faço que não é útil. E a gente esquece do que é útil. A gente gasta muito tempo com o que não é útil, com o que não é inspirado. A gente gasta. Gente. Para o ensino, o que ela faz? Ela ensina. Ela repreende. Ela corrige. E ela educa. Gente, isso aqui... Ai, Jesus, eu não consigo. Eu não consigo descrever a profundidade do que Paulo está ensinando a Timóteo. De tão profundo. Eu estou falando de um líder escrevendo para outro líder da igreja. A coisa é muito profunda, muito redonda. É Deus governando, dizendo, ela corrige, ela educa, ela disciplina, ela é poderosa, ela é inspirada, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Percebe? Percebeu que a gente trouxe o pano de fundo, o contexto histórico, para mostrar para você que o fim era mostrar que a palavra de Deus ela é apta, ela é útil para capacitar e habilitar o homem a viver nessa terra segundo Deus? Vamos encerrar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, nós te damos graças e te louvamos pela tua santa palavra. Ela é lâmpada para nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós te louvamos e te agradecemos por ter contato com ela, Senhor. Ouvimos a sua voz hoje de noite e pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender, Pai, a compreender, que ela dá entendimento, que ela nos corrige, que ela nos educa, Senhor, que elas são sábias, que ela é inspirada e que ela pode salvar. Em nome de Jesus Cristo. Ela pode salvar, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, queridos. Bom, gente, a gente vai estar trazendo aí uma série